Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quarta-feira, início da terceira rodada, né, a última rodada da fase de grupos. Teremos os grupos A, B e C, né, inclusive o grupo do Brasil entrando em campo. Vamos nessa, Matheus Montenegro. Hoje são 6 jogos, tá? Então, mais jogos do que o habitual aí, né? 4 jogos por dia estávamos tendo, agora serão 6 jogos aí nessa última rodada da primeira fase. Pois é, meus queridos, vamos que vamos para a terceira rodada da Copa do Mundo. Jogos simultâneos agora também, né? Os jogos do mesmo grupo irão acontecer de forma simultânea. Nós temos aí jogos às 4, 7 e 10 horas da noite, horário do Brasil, beleza? Eu e Fábio Hermano estamos aqui todos os dias para analisar todos os jogos da Copa do Mundo para vocês. Esse é um projeto gratuito que eu e o Fábio temos e a gente preza por muita responsabilidade e profissionalismo aqui, beleza? Estamos muito felizes, velho, com esse crescimento maravilhoso aí dos últimos dias. Muita gente chegando por causa da Copa do Mundo. Já estamos aí com cerca de 10.200 inscritos. A gente conta com você para bater os 11 mil, quem sabe, até o final da Copa do Mundo, hein? Porque o crescimento tá uma coisa maravilhosa, viu? Vai ter análise, vai ter dica, vai ter bolão, mas o foco aqui é nas análises, beleza? Vamos passar jogo a jogo, cada um dos 6, para trazer as principais informações, estatísticas e opiniões que a gente tem acerca desses jogos, para auxiliar você, apostador, a ter melhores resultados. Vamos embora. Peço desculpa aí pela minha voz, tá? Meio rouco, cansado. Estamos gravando às 1h30 da manhã, meus queridos. Comprometimento aqui com vocês. Para você, né? Para mim são 2h30, então... A Fábio Hermano é 2h30, então o homem ainda tá ainda pior que eu a situação. Vamos embora. Bom, vamos começar com Suíça e Canadá, jogo do grupo B. Vamos ver a classificação aqui. Canadá e Suíça que são líderes no momento, tá? Canadá com 6 gols de saldo, Suíça 3 gols de saldo, né? O Canadá meteu 6 no Catar na rodada passada. A Suíça venceu a Bósnia por 4-1, mas empatou com o Catar, né? A situação da Suíça poderia estar bem mais confortável se não tivesse tropeçado na primeira rodada. Vamos trazer aqui, né, os jogos, né, das duas equipes nessa Copa do Mundo, tá? Vamos focar só, já temos um recorte aí de pelo menos 2 jogos, então vamos focar nas estatísticas de Copa do Mundo. Catar 1, Suíça 1 na primeira rodada e depois a Suíça meteu 4-1 na Bósnia. Um jogo meio estranho, né? Porque saíram 5 gols a partir dos 75 minutos. Então foi um jogo bem atípico. O Canadá aproveitou as expulsões do Catar e meteu 6-0 e na estreia ficou no empate com a Bósnia por 1-1. Também trazer aqui outras estatísticas interessantes, Matheus Montenegro, estatísticas aqui para a galera ficar de olho. Escanteios, tá? 14 escanteios do Canadá de média, foram 28 no total. A equipe da Suíça, 17, uma média de 8,5. Finalizações, 2 equipes que finalizam bastante. E aí eu já acho que é uma tendência para jogo de gols, viu, meu caro Matheus Montenegro? Pois é, velho, eu gosto de gols aqui nesse jogo. Alguns pontos a se destacar. Primeiro de tudo, o óbvio precisa ser dito, né? O Canadá, ele é visitante na partida, mas o jogo é em território canadense, lá em Vancouver. Eu acho que isso aí tem um pequeno impacto, né? E em relação às vitórias que as duas seleções tiveram na rodada passada, precisamos destacar o fator expulsões. O Fábio até falou das 2 expulsões do Catar contra o Canadá, mas vale lembrar que contra a Suíça, a Bósnia teve um jogador expulso, um defensor, quando estava 1-0 ainda, né? E aí o jogo acabou sendo 4-1, com um monte de gol ali, já no finalzinho. Cara, a gente esperava até a Suíça chegar tranquila aqui para esse jogo, né? Eu esperava que a Suíça jogasse pelo empate aqui para disputar a liderança do grupo, mas o empate que ela acabou tendo lá contra o Catar na estreia, né, em 1-1, foi um jogo que ela amassou, isso, mas acabou levando um gol no finalzinho, fez com que agora ela jogue pela vitória. O empate, o Canadá é o líder, porque o critério de desempate, como primeiro é confronto direto, né? E aí, considerando que eles empatem, vai para saldo de gols e o Canadá tem um saldo melhor, porque meteu 6 no Catar. Então isso condiciona até para abrir um pouco mais o jogo. A Suíça joga pela liderança do grupo, que é uma discrepância, é uma diferença considerável ali para o caminho que a seleção vai ter daqui para frente, né? Então, assim, meu velho, eu acho que a Suíça é mais time e tem essa necessidade e essa demanda por gols. Eu acho que é um jogo movimentado, velho. Eu aposto aqui em ambas marcam. Eu acho que é uma alternativa interessante até pro pré-jogo, tá? Eu tô botando fé que vai sair gol dos 2 times. Mas eu gosto também de confiar na Suíça. Eu acho que é um time mais qualificado, mesmo tendo o fator casa para o Canadá. Não acho que é um impacto tão absurdo assim. Eu venho destacando isso, tá? México e Estados Unidos, eu acho que o fato de jogar em casa tem uma força maior do que o Canadá. Então, assim, o gol da Suíça eu gosto. Se você quiser pegar um dupla com o gol da Suíça, também acho interessante. Tem boas alternativas nesse jogo, porque as odds ajudam, tá? O favoritismo do time suíço não é tão alto.
Então isso condiciona para a oportunidade de valor aí para o apostador. É isso, né? O gol da Suíça 1,28, eu acho que é um jogo para gosto, tá? A gente viu aqui que são times que têm muitos escanteios, tem muitas finalizações. Enfim, claro que a estatística do Canadá teve muita ajuda do jogo contra o Catar, mas eu acho que é um jogo que tende a ser aberto, tá? A Suíça, por exemplo, se for líder do grupo, né, ela vai pegar um terceiro colocado. Caso ela seja segundo, ela vai pegar um time ali do grupo do México, que pode ser Coreia do Sul, por exemplo. Então é melhor pegar um terceiro colocado ou pegar a Coreia do Sul. Enfim, eu acho que é melhor pegar um terceiro colocado. Claro que tem uma combinação muito maluca, né, dos terceiros colocados, que não dá para prever, sobretudo esses grupos que jogam de início, né, que vão abrir essa terceira rodada, não tem muito como fazer conta, né? Já a seleção que ficar em segundo desse grupo aqui, vai pegar também o segundo do grupo do México, tá? Então o primeiro pega algum terceiro e o segundo pega o segundo colocado do grupo A, que deve ser ali Coreia do Sul ou República Tcheca, uma das duas equipes. Bom, então esse jogo é isso, tá? Ficar de olho em gols, é um jogo também bom pro ao vivo, né? Mas esse golzinho aqui da Suíça, 1,28, é uma boa. Um dupla chance da Suíça, 1,36, também gosto, acho que a Suíça é mais time. E como vai precisar do resultado, né, para ser líder, eu acho que é um time mais confiável, apesar do Canadá ter jogado muito bem contra o Catar, mas enfim, é um Catar que é frágil e que teve jogadores expulsos, e a Suíça não aproveitou na primeira rodada, mas amassou muito, né? Assim, foi 1 a Isso, eu ia 1, destacar mas a isso. Suíça atacou demais. Eu acho que muita gente vai se apegar um pouco ao fato da Suíça ter empatado com o Catar, mas pelo que foi o jogo, foi partida ali para 3-0 Suíça, 4-0 talvez até. Foi um acaso muito grande que acontece no futebol esse jogo ter sido 1-1, né? Mas em termos de desempenho, eu tenho gostado da Suíça. Muito bem, o outro jogo do grupo, também às 4 da tarde, é Bósnia e Catar, que é um confronto direto, tá? Quem vencer vai se classificar, nem que seja como um dos melhores terceiros, porque vai fazer 4 pontos, e 4 pontos, pelas contas aí, vai dar para entrar tranquilamente ali entre os melhores terceiros colocados. Então, o jogo decisivo é um mata-mata aqui, né? Com uma, assim, e sem vantagem para ninguém, né? Porque o empate elimina os dois. Tem esse detalhe. Com 2 pontos, não deve se classificar. Muito improvável. Mas com 4 pontos, quem vencer aqui consegue a classificação. Trazer estatísticas, né? Times com pouquíssimos escanteios, tá? A favor. 7 escanteios em 2 jogos a Bósnia e 4 escanteios em 2 jogos a seleção do Catar. Finalizações também finalizam muito pouco, tá? A Bósnia finalizou 13 vezes em 2 jogos, uma média de 6,5, e o Catar finalizou 8 vezes, uma média de 4 finalizações. Ataques perigosos aí, a Bósnia tem mais, e é mais time, né, Matheus Montenegro? Apesar de não ser um grande time, eu acho que também é favorita aí para esse confronto. A gente vê aqui que a Bósnia tomou de 4 da Suíça, mas como você já citou, estava perdendo só de 1-0, né? Teve a expulsão e aí não conseguiu segurar. Conseguiu segurar o Canadá na estreia, 1-1. Já o Catar, 1-1 com a Suíça, e aí depois tomou 6. E tem 2 jogadores suspensos, né? Tem isso também, 2 titulares que não vão estar à disposição porque foram expulsos na rodada anterior. Pois é, quando a gente analisou Suíça e Canadá, a gente acabou fazendo uma introdução aqui para esse jogo também. O Catar é de fato uma seleção muito frágil, tá, galera? Arrancou aquele empate na Suíça, mas venhamos e convenhamos, foi uma cagada. Se você pega ali o que o Catar apresentou naquela partida, se você olha até mesmo números, não vou nem entrar no mérito de você ter assistido o jogo ou não, você vê que o Catar criou pouquíssimas chances. O número de gols esperados é muito baixo. É um time que finaliza pouco, que cria poucas chances, que consegue buscar não consegue buscar muitos escanteios. Enquanto a Bósnia fez um jogo competitivo contra o Canadá lá na estreia, tá? Ele deu calor. No primeiro tempo jogou melhor do que o Canadá, diga-se de passagem. Mesmo sendo uma equipe mais frágil e jogando na casa do seu adversário, né? Então, assim, eu acho que é uma discrepância considerável aqui, tá? São 2 times que estão em situações muito parecidas, que só somaram 1 ponto até aqui, mas em termos de qualidade técnica do time e de desempenho até aqui, é uma discrepância considerável. Não à toa, a gente vê isso refletido nas odds, que eu acho que estão bem justas. Mas eu gosto da vitória, sim, da Bósnia, tá, velho? Eu acho que a Bósnia deve vencer o jogo. O fato de que quem perder tá eliminado condiciona para ser um jogo aberto também. Então, eu gosto de 2 gols da Bósnia. Quem quiser se arriscar. Vitória da Bósnia com 2 gols, para dar uma incrementada na odd. Pô, eu acho que é uma aposta simples ali, interessante para essa partida, beleza? É um jogo que dá para você confiar, botar a vitória da Bósnia no bilhetezinho. Eu gosto também. Ou, se você quiser se precaver ainda mais,
Se você quiser fazer uma tripla no pré-jogo, pô, você pode pegar o dupla com gol. Dificilmente seria 0-0, tá? A defesa do Catar é muito fraquinha. Também tô por aí, tá? Acho que a vitória, quem quiser esperar o ao vivo, né, até para aumentar a odd ali, se a Bósnia não fizer um gol cedo, a Bósnia também não tem um ataque avassalador, então a tendência é que a Bósnia não abra o placar tão cedo assim. Você pode esperar ali, ver como o jogo desenrola, pega essa vitória no ao vivo. Quem quiser ir no pré-live, pode ser um dupla com gol ou dupla com 2 gols, tá? Eu acho também por aí, para quem não quiser ir na vitória seca, quer fazer aquela dupla ou tripla, com apostas ali mais protegidas, tem um duplinha com gol da Bósnia, que você vai conseguir ali 1,18, 1,20, tá? Não vai ser uma odd tão alta, mas dependendo do jogo que você combine, por exemplo, aí você já consegue uma odd 1,50, 1,60. Se for, por exemplo, o jogo do Brasil, né, que a gente vai falar daqui a pouco, você combinando essas duas, você consegue também uma odd interessante. Então depende muito do jogo que você quer combinar. E da sua odd que você procura. Se quer uma odd um pouco maior, tem que ser a vitória. Se você quer coisas mais seguras ali, um dupla com gol da seleção da Bósnia. Bom, vamos para o grupo C, tá? A gente foi para o grupo B, vamos para o grupo C, com o Brasil, que vai enfrentar a Escócia, Matheus Montenegro, o jogo perto aí de você, né? O jogo será em Miami. O jogo com os ingressos mais caros da história do mundo, né? Esse jogo aí entre Escócia e Brasil. Vamos trazer aqui o grupo, né? Brasil é líder com o Marrocos. A Escócia joga por um empate, né? Porque o empate ela pega pelo menos a quarta, um dos melhores terceiros colocados. Então a Escócia vai jogar retrancada, tá? Vai jogar ali o 0-0, é goleada para a Escócia. O Brasil vai ter que furar essa retranca, né? E o Brasil tem a questão de ser primeiro, né, Matheus Montenegro? Porque o Marrocos vai pegar o Haiti, um jogo que a gente vai falar daqui a pouco, e aí vai depender muito da diferença de gols. Por exemplo, se o Brasil vence por 1-0 aqui só e fica com 4 de saldo, e a seleção de Marrocos vence o Haiti por 4-0, o Haiti o Marrocos é quem fica em primeiro lugar. E aí o primeiro lugar evita pegar a Holanda, né? Então esse grupo aqui do Brasil vai cruzar com o grupo da Holanda. Então se o Brasil for primeiro, deve pegar Japão ou Suécia. Se o Brasil for segundo, deve pegar a Holanda, que é um adversário, na minha visão, mais complicado do que Japão e Suécia. Então é muito importante para o Brasil ser líder, fazer gols nesse jogo para não depender do saldo do jogo entre Marrocos e Haiti. Vamos trazer aqui o raio-x, tá, das equipes. O Brasil finalizou 20 vezes, tá? Apenas. Finalizou pouco, tá? Nesses 2 jogos, uma média de 10 finalizações por jogo. E a seleção da Escócia finalizou 15. Nem foi tão menos assim que o Brasil, tá? Uma finalização de 7, um número de 7,5 finalizações. Em relação a escanteios, né? O Brasil tem uma média de 5 escanteios por jogo, a Escócia só 2,5. Enfim, o Brasil jogou mal contra o Marrocos e só jogou bem o primeiro tempo contra o Haiti, né? E aí, Matheus Montenegro, a odd do Brasil não é tão alta. Cara, eu acho que o Brasil deve ganhar esse jogo. E não imagino ser um jogo tão difícil, não. O grande ponto, ao meu ver, é Marrocos e Haiti. Que já a gente vai entrar nesse mérito. Só que qual é a grande questão que eu quero trazer? O Brasil, ele tá com 2 gols a mais de saldo do que o Marrocos, né? Ele tem 3 de saldo, o Marrocos só tem 1. Se eles empatarem em saldo, o critério vai passar a ser cartões amarelos. E o Brasil sofreu mais do que o Marrocos. E o Marrocos não deve ter muito cartão contra o Haiti, né? Não imagine um cenário onde o Marrocos vai bater muito ali no Haiti e tudo mais. Ou seja, se o Brasil ganha esse jogo de 1-0, 2-1, apenas um gol de diferença, e o Marrocos faz 3-0 no Haiti, o que é bem plausível, o Marrocos é quem fica em primeiro. Então tem esse ponto, velho. Eu acho que é muito importante pro Brasil vencer por pelo menos 3 de diferença. Eu acho que 2-0 é perigoso, porque eu tô botando fé que o Marrocos vai fazer uns 4 no Haiti. Dito isto, meu velho, eu não acho que é um primor de odd, certo? Eu acho que a Escócia tem um potencial para complicar o Brasil. Acho que vai acontecer? Não, mas tem. Fazendo um comparativo com o jogo que a gente acabou de ver, pô, Bósnia contra Catar, tá pagando 1,4 para a Bósnia. Claro que a seleção Bósnia é mais fraca, mas o Catar eu acho que não oferece tanto perigo à Bósnia. Então eu até prefiro mais uma vitória seca lá do que aqui, tá? Porque o Brasil não tá desempenhando esse bom futebol. Só jogou bem o primeiro tempo contra o Haiti, o segundo tempo foi muito fraco. E levando em conta que era muito importante pro Brasil fazer saldo, me preocupa bastante aquele segundo tempo ali da seleção brasileira retrancado, viu, velho? Outro ponto, não vai ter o Rafinha.
Ainda tá tendo aí a discussão quem Isso é é que vai bom, né, subir. no caso. Eu ia até brincar com isso, né? Teve muita gente que achou bom. Pô, eu acho que achar bom é um exagero, né? A gente brinca e tal, realmente não tá fazendo uma boa Copa, mas ainda assim é o melhor jogador para aquele setor, né? Até porque o Ryan entrou ali e também não performou bem. Enfim, velho, eu acho que é uma odd muito justa aqui. Acho que vale a pena a vitória seca do Brasil, mas eu não coloco entre as melhores do dia, não, tá? Porque o Brasil não convenceu até aqui, né, galera? Isso é um fato. Então, eu teria um certo cuidado aqui, levando em conta que a Escócia é um adversário que pode complicar. É um time muito físico, que tem jogadores de qualidade, tá? Um McTominay pode fazer uma diferença numa partida dessa, né? Então, eu teria um cuidadinho, tá? Não é jogo para o Brasil golear, não. Não imagino isso para quem quiser se É, eu arriscar também. muito, pegar, Brasil vence por 3 de diferença, handicap não sei quanto do Brasil. Eu não iria nessa não, viu, meu velho? Eu acho que o Brasil vence muito porque a Escócia só vai se defender. E o Brasil, querendo ou não, tem ali o Vinícius Júnior, tem o Matheus Cunha, enfim, tem jogadores que podem desequilibrar contra um time que só vai se defender, tá? Mas eu acho que o Brasil Uhum. não goleia, tá? Acho que o Brasil, eu acho que é para 1 ou 2-0, tá? Assim, se o Vai ter Brasil bolão, faz vai ter dois, bolão. se o Brasil faz 2-0 cedo, a Escócia pode se obriga a se lançar. E aí pode ser um jogo que saia mais gols. Mas a Escócia perdendo até por 1-0, ela não vai se abrir de jeito nenhum. Ela vai tentar uma bola ali, alguma coisa com o McTominay, e é isso, tá? Ela tomou um gol contra Marrocos nos primeiros minutos e não se abriu, tá? Então foi um time que foi bem defensivo. Então imagino que aqui também, ao menos que o Brasil consiga abrir 2-0, a Escócia vai se retrancar e a gente vê que o Brasil tem dificuldades, né? Depende muito dos lampejos ali do Vinícius Júnior para conseguir alguma coisa nos jogos, então é muito pouco. Até iria no dupla com under, tá? Um dupla com under 4,5, under 5,5, dependendo da odd que você pegue. Porque 1-0 Brasil também não é nenhum resultado absurdo. Inclusive é um resultado até provável. Entre os resultados prováveis é um dos maiores. Apenas 1-0 Brasil. Então, apesar dessa Copa estar sendo muito over, eu até preferiria um under aí, porque o Brasil não dá mostras que vai golear essa seleção da Escócia. Bom, É isso. e só para fechar aqui, né? 2 gols do Brasil tem uma boa odd, tá? 1,53. Também ficar de olho em gol no primeiro tempo, também tem odd boa, tá? Gol ali nos primeiros 45 minutos, tem um odd 1,33. Se for gol do Brasil, é uma odd até maior, tá? Próximo de 1,50. E o Brasil vencer o primeiro tempo, né? Tem uma odd, deixa eu ver aqui, 1,87, tá? Para o Brasil vencer o primeiro tempo. É uma odd também interessante. Bom, Marrocos e Haiti, Matheus Montenegro. Vamos trazer aqui, né? O Marrocos empatou com o Brasil, 1-1, e fez só 1-0 na seleção da Escócia. Marrocos que tem 26 finalizações, uma média de 13 por jogo. Já a seleção do Haiti não finalizou até uma quantidade ok, tá? 22, uma média de 11 finalizações por jogo. Aqui a gente já explicou o cenário, né? O Haiti precisa golear para pegar essa primeira colocação, tá? Precisa fazer saldo para eventualmente passar o Brasil e evitar a Holanda, né? Eu acho que é melhor evitar a Holanda, tanto Marrocos como o Brasil, inclusive em termos de logística, tá? Tava vendo que quem fica em primeiro tem deslocamentos menores, por exemplo, se o Brasil ficar em segundo, vai jogar no México, tá? Então, sai dos Estados Unidos para jogar no México, lá em Monterrey. É uma logística mais complicada. E o Marrocos, obviamente, também não quer ir jogar lá no México, né? Então, vai querer aplicar uma goleada no Haiti. E aí, vai conseguir? A odd é bem baixa, né? 1,16, 1,20 ali nas principais casas de aposta, a vitória marroquina. Velho, eu acho que vem goleada, tá? O Haiti já é eliminado, vale lembrar, tá, galera? O primeiro critério de desempate é confronto direto, não é saldo de gols. Eu imagino, infelizmente, espero que isso não aconteça, que vai ter apostador que vai olhar a tabela de classificação, vai ver, o Haiti ainda tem chance de classificar se ele golear, se a Escócia tomar uma goleada. Mas não, como o Haiti perdeu para a Escócia, ele já não passa mais a Escócia e, consequentemente, já é o último lugar do grupo, tá? Eu acho que vem goleada por aí, velho. O cenário condiciona até para o Haiti testar jogadores, né? Dar oportunidade ali, já tá eliminado. Bota a galera para jogar. Ali no segundo tempo, bota a galera que não entrou. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? E o Marrocos é um time que ofensivamente tem muita qualidade. Um time que ofendeu muito o Brasil ali, sobretudo no primeiro tempo. E aí, qual é a grande questão desse jogo? Eu acho que essa é aquela tipo de partida que o Marrocos vai fazer gol cedo. Eu não gosto muito desse jogo por causa disso. Porque no pré-live a odd é baixa,
apenas 1,16. Então você vai ter que se arriscar um pouco mais. E, pô, nesses cenários eu até digo, eu prefiro esse jogo para ao vivo. Porque se o time não faz o gol cedo, você pega. E realmente, eu acho que é o melhor a se fazer. Mas o meu palpite é que o Marrocos também vai fazer um gol cedo. E isso vai complicar um pouco até para a aposta em tempo real. Então, assim, velho, pro pré-jogo, cara, 2 golzinhos do Marrocos, eu acho que é uma boa pedida. Até quem quisesse arriscar mais e pegar 3, eu acho que vai sair. Eu acho que bate. Então, é um jogo para você confiar na seleção marroquina. É por aí. O Marrocos perdeu muito gol, né? Tanto contra o Brasil como contra a Escócia. Eu fico com o pé atrás, mas eu acho que realmente o Haiti já desmobilizado. Claro que pro Haiti jogar mais um jogo de Copa ainda vale, tá? Tentar fazer um golzinho. Até por isso eu acho que o Haiti vai jogar para frente, tá? O que em tese vai facilitar a situação de Marrocos. Porque pro Haiti, pô, é fazer um gol aí, fazer um gol na Copa. Até contra o Brasil, né? O Haiti já jogou ali com linha alta, né? Dando muito espaço para jogadas em profundidade, e o Marrocos tem isso muito, muito forte, né? Inclusive o gol do Brasil contra o Brasil foi uma jogada em profundidade. Então eu também acho que o Marrocos deve vencer com uma certa facilidade. Eu não sei se tanta goleada, não sei se faz mais do que 2, tá? Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que o Marrocos vence marcando pelo menos 2 golzinhos, tá? Se vai fazer 4, 5, aí eu já tenho um pé atrás, mas eu acho que o Marrocos vai confirmar o favoritismo. Bom, vamos para o grupo A, que é o último grupo do dia, né? Vamos começar com esse jogo aqui, República Tcheca e México. Muita atenção nesse jogo, tá? Porque o México, ele já é líder do grupo. Por quê? Porque ele não pode ser alcançado pela República Tcheca e nem pela África do Sul. E se ele perder o seu jogo e a Coreia do Sul vencer a África do Sul, mesmo assim o México ainda vai ser líder, porque no confronto direto venceu a Coreia do Sul por 1-0. Então, por isso, esse é o jogo que a gente menos gosta, tá? Porque a gente não sabe a escalação do México. É possível que o México poupe alguns jogadores, tá? Porque o México, salvo engano, joga na segunda já, tá? Então, de quarta para segunda não é uma distância tão grande, então pode poupar jogadores para esse confronto. Então, e o México, assim, vai pegar algum terceiro colocado, então o México não consegue nem projetar o seu adversário. Pode ser um terceiro colocado, um Senegal da vida, enfim, um Portugal, uma Áustria, enfim, pode ser um desses times. Então, o México não pode se dar ao luxo de ir com força máxima aqui, desgastar seus jogadores sem saber o seu próximo adversário. E a República Tcheca joga a vida aqui, Matheus Montenegro. A República Tcheca, vencendo, até deve pegar um dos melhores terceiros colocados. Se empatar, vai estar eliminado. A gente vai trazer algumas estatísticas aqui, né? Times que não finalizam tanto assim, né? Média de 12 finalizações por jogo do México e de 10,5 da seleção da República Tcheca. O México só teve 3 escanteios, tá? Em 2 jogos, muito pouco. E a República Tcheca teve 10. A República Tcheca é um time muito forte no alto, tá? No jogo pelo alto. Então é um time que no jogo aéreo geralmente se dá bem. Pois é, velho. É um jogo perigoso, como você disse. Eu acho muito, muito capcioso. Para o pré-live eu teria um pé atrás muito grande. O México deve testar jogadores, deve dar oportunidade para alguns jogadores. Isso é bem comum em Copa do Mundo, né? O Brasil, em 2022, chegou na terceira rodada já classificado, botou os 11 em reserva. E vale lembrar, perdeu para Camarões. Então, assim, como a gente ainda não tem a escalação à disposição, eu teria um pé atrás, tá, galera? Eu acho que só vale a pena você confiar em algo do México aqui, se de fato for o time titular. Um golzinho do México vai, até porque seu adversário vai precisar buscar o resultado, né? Tem esse ponto aí, velho. Mas joguinho difícil, bicho. Jogo difícil, eu não coloco esse aí entre as melhores do dia. Não vou operar até ver a escalação, de fato. Eu acho que é importante. E ainda tem essa coisa, né? O México, ele só vai saber, de fato, quem é seu adversário quando terminar a fase de grupos. Porque essa questão do terceiro colocado já não é previamente definido. Não é como se ele fosse pegar o terceiro colocado de tal grupo. Vai ter a classificação dos terceiros colocados e aí é que vai ser estabelecido. Então, o jogo lá do último grupo, qual é o último grupo? É o K? Acho que é o K. Né? Na verdade, ele pode pegar um terceiro do grupo C, F, H, até o grupo I, tá? Mais ou menos então, o I. É até o último dia. Então, ele só vai saber no último dia. I, J, K, penúltimo dia. O grupo I não é no último dia, não? Não, JKL, são nos últimos dias. Então isso. Então é isso. Ele não vai saber logo de cara depois de jogar a partida, né? Enfim, é isso, velho. É um jogo que eu deixaria mais pro ao vivo, tá, galera? Deixa mais pro ao vivo. O fato da República Tcheca se lançar
condiciona para que um golzinho do México seja uma boa. O México vem fazendo uma boa Copa do Mundo, venceu os seus 2 jogos, não tomou gols, então vale a pena você ter um certo receio de apostar em over na partida, uma defesa que ainda não foi vazada. Perigoso esse jogo, tá? É um dia com 6 jogos, deixa esse de fora. É um jogo mais pro ao vivo, né? A República Tcheca toma gol em praticamente todo o jogo, tá? Tomou gol da África do Sul, tomou 2 da Coreia do Sul. Antes também tomava gol em quase todo o jogo. E o México geralmente faz gol todo jogo também, tá? Então, até se o México for com uma força máxima ali próximo do ideal, até acho que um golzinho do México no ao vivo, muito pela defesa frágil da República Tcheca, e a questão da necessidade, né, de se lançar para o ataque, deve dar chance de gols à seleção mexicana. E para fechar, temos África do Sul e Coreia do Sul. A equipe da Coreia do Sul, com um empatezinho, já garante basicamente ali o segundo lugar, porque no confronto direto ela venceu a República Tcheca. Tá? Então, para ela, basta um empate aqui contra a África do Sul para ser segundo lugar. Com a derrota, até com a derrota, a Coreia do Sul deve passar. Tá? Eu vi que a projeção é 3 pontos e menos 1 de saldo. Até isso você deve conseguir ser um dos melhores terceiros. Então, ao menos que a Coreia do Sul tome uma goleada, né? Ah, sim, tem um detalhe, né? A Coreia do Sul pode ainda ser a lanterna do grupo. Porque se ela perde da África do Sul e a República Tcheca ganha do México, ela é a 4ª colocada. Então ela tem que buscar pelo menos um empatezinho aqui para não depender do outro jogo. A gente vai trazer aqui as estatísticas, tá? Finalizações, uma média de 10 para a seleção da África do Sul, uma média de 12 da Coreia do Sul, que atacou muito pouco contra o México, tá? Teve muita dificuldade ofensiva, só no finalzinho do jogo ali conseguiu. Times que também tem poucos escanteios a favor, tá? E tem mais cartões do que escanteios, basicamente, essas duas equipes. E aí, Matheus Montenegro? Odd boa para a Coreia do Sul, tá? 1,60. Não jogou tão bem contra o México, mas eu acho que contra a África do Sul. Eu ia dizer isso. E a África do Sul, ela foi bem, né, velho? Contra a República Tcheca, até um pouquinho melhor do que se esperava. Cara, a Coreia do Sul contra o México, ela até teve mais gols esperados também, mais finalizações, eu acho, Isso, jogo. Né? Não é uma seleção frágil a Coreia do Sul. E o gol do México foi um frangaço, né, do goleiro da Coreia do Sul. Foi um vacilo. Pois é. Eu acho que tende a ser um jogo aberto, velho. Tende a ser um joguinho aberto. Mesmo o empate bastando aí pra Coreia do Sul, cara, a África do Sul é bem frágil. A estreia contra o México já mostrou isso. Vai ter o retorno de jogadores, né, que tiveram suspenso, os 2 que foram expulsos lá na estreia contra o México. Mas eu tô botando fé aqui na Coreia, viu, velho? A vitória seca, eu acho que tem o seu certo risco. Eu até prefiro você operar mais com algo voltado para gols. O dupla com gol da Coreia eu acho interessante. Eu tenho medo de um empate com gols. Esse é o medinho que eu tenho. 0-0 eu acho muito difícil. Então, se você quiser focar até em gols, porra, o dupla da Coreia do Sul com over 1,5 no jogo, eu acho que é melhor do que a vitória seca da Coreia. E tem quase a mesma odd, 1,60 por aí. Então é uma boa alternativa. O over é uma grande tendência para essa partida. Muito bem, é isso, né? Muito pela questão do vida ou morte, tá? A África do Sul, se vencer, ela pode se classificar. Ela se classifica, né? Se ela vencer, ela se classifica. Sim, com 4 pontos. Passa, pô. 4 pontos passa. Vai, na pior das hipóteses, alguma vaga de terceiro. Então é um jogo que tem que ser aberto, tá? É um jogo importante para as duas equipes. Coreia do Sul é segunda, mas, como a gente falou, pode até ser o lanterna do grupo, mesmo com 3 pontos. Então, aí mesmo... Ela pode até ter mais pontos do que times que passem em terceiro, mas se ela é lanterna do grupo, não tem como ela se classificar. Então, é um jogo aí que eu também confio muito no gol dessa Coreia do Sul, tá? Um golzinho aí com o dupla chance. Então, o dupla chance já tem um odd ali 1,16, o golzinho também já tem uma odd ali que a gente vai ver aqui, é uma odd 1,16, já dá uma odd basicamente 1,30, tá? Se você combinar esses dois, já é uma boa duplinha. Over 1,5 é uma tendência ali para uma odd 1,32, 1,35, dependendo da casa de aposta. Eu acho que é uma boa para esse confronto. Bom, é isso, Matheus Montenegro, jogos analisados. Vamos para as nossas tendências, né, aqui para cada jogo. Vamos lá, o que a gente considera mais seguro para cada jogo para você fazer sua dupla ou a sua tripla, tá? Dupla e gol da Bósnia contra o Catar, gol da Suíça contra o Canadá. Um jogo também que tem tendência de over 1,5, mas como o gol da Suíça já é uma odd boa, então a gente prefere ficar só com o gol da Suíça. Vitória de Marrocos, vitória do Brasil, dupla e gol da Coreia do Sul. Jogo do México a gente prefere só no ao vivo, tá? Porque tem a questão de escalação, vai que o México bota os 11 reservas, aí não dá para apostar nessa seleção mexicana. Então vamos pegar só os jogos ali que a gente já tem uma certeza maior como as equipes vão se portar.
A vitória, para quem achar a odd da vitória de Marrocos muito baixa, se não for o suficiente aí pro bilhete que você for montar, 2 gols de Marrocos eu gosto também, viu, velho? Eu gosto. Eu acho que vai vir goleada Isso, aí. pode ser Então, incrementado. e aí, só para destacar, né? Se você for novato, se você ainda não tá por dentro de como funciona aqui, eu e Faberman destacamos aí opções de pré-live que você não é para você juntar todas, tá, galera? A gente não recomenda isso. A gente não é muito adepto da questão do bingo, porque toda a questão da responsabilidade é difícil a galera ter uma gestão de banca coerente. Então, assim, é mais você pegar 2 joguinhos e combinar. Pô, você pode fazer por grupos até, eventualmente, né? Dupla com gol da Suíça combinado com dupla com gol da Bósnia. Eu acho que é interessante. É melhor do que você confiar na vitória seca de um deles. Pô, você pega a vitória do Brasil combinado com a vitória e over 1,5 do Marrocos. Eu acho interessante também essa aí. Dupla da Coreia do Sul com over 1,5 no jogo. Gosto também. Então, assim, tem muita coisa que dá para você brincar e fazer diferentes apostas aí com base naquilo que você acreditar ser a melhor opção, que melhor se encaixa para você, tá? É isso. Para você ficar de olho no ao vivo, na vitória da Bósnia, nos gols do Brasil e de Marrocos no primeiro tempo, tá? Você já vai conseguir pegar uma aposta simples. Se essas equipes começarem amassando, finalizando, com seus adversários ali nas cordas, é um bom palpite. Vitória da Coreia do Sul contra da África do Sul, né? Clássico do Sul, inclusive, né? Coreia do Sul e África do Sul. E o gol do México contra a República Tcheca, muito naquele cenário da República Tcheca desesperada pelo gol, se lançando, e a seleção do México tendo contra-ataques, tá? E aí esse golzinho do México pode ser uma boa aí para você pegar no ao vivo, devido ao desespero tcheco. É isso, Matheus Montenegro. Para finalizar o nosso bolão, né? Vamos para os nossos palpites, mas antes de convidar a galera, tá? Eu fiz uma conta aí com o Matheus para a gente fazer a contabilidade, né, dos nossos palpites. Só que aí eu abri para todo mundo, tá? Então, se quiser brincar lá com a gente, calma, abri o bolão, né? O bolão eu abri. Que também não ficou muito legal, né? Mas tudo bem. Enfim. Mas tá lá, tá? O link tá no comentário fixado, se você quiser entrar no nosso bolão e se divertir com a gente, né? Talvez ganhar de mim, de Matheus lá. Então, vamos brincar aí. Lembrando que os jogos valem a partir dessa terceira rodada, tá? Então, dessa terceira rodada, dos jogos dessa quarta até a final, né? São 56 jogos aí. Vamos dar uma brincada, se divertir aí no bolão do Betis de hoje. Link está no comentário fixado. A gente pode pensar numa premiaçãozinha aí pra galera. Isso, vai ter. Em off, a gente ainda não. A gente vai. Mas deve ter alguma coisa aí para quem ganhar, tá? Então, uma motivação para vocês aí. Sejam honestos também, tá? Não fica copiando os palpites da rede, não, senão não tem graça, não, né? Que a gente vai dizer também não vale. Tem que ser. Vamos lá. Bósnia e Catar. 2-0 Bósnia. Pô, é o meu palpite também. Vai poder repetir, tá? Eu não vou mudar meu palpite. Eu não sei se. Lembrando, eu não sei se o palpite que eu vou dizer aqui vai ser o que eu vou colocar no bolão, tá? Talvez eu mude lá, então. É o que eu botei, eu sou honesto. Já botei 2-0 Bósnia também. Vamos lá. Suíça e Canadá. 2-1 Suíça. Suíça e Canadá. 1-1. Bom palpite. Brasil e Escócia. 2-0 Brasil. Cara, de 2-0 também. Isso foi de 1-0. Esse Brasil tá tão modorrento. Vai, Marrocos e Haiti. Diga primeiro, então. Marrocos e Haiti? 2-0 Marrocos. Eu vou de 4-0 Marrocos. E, infelizmente, Marrocos em primeiro. Espero que dê errado. República Tcheca e México. Se o México não for titular, eu tendo a mudar aqui. Pode ser que eu mude. Mas eu vou de 1-1 por hora. Eu vou de 1-1 também. E Coreia do Sul e África do Sul, eu vou de 3-1 Coreia. Eu vou de 2-1 Coreia. Rapaz, que fique claro, lembrando, porque a gente tá gravando aqui na madrugada de segunda para terça, né? Os jogos da segunda-feira foram umas cravadas absurdas, tá? 3-0 França, eu falei. Cara, eu cravei Noruega 3-2 Senegal. O vídeo tá aí pra quem quiser assistir, viu? Boa. Falei 3-2. E Fábio cravou a Argélia 2-1 Jordânia. Então, quando eu não cravo, então. Que o Fábio crava. Geralmente é por aí. Então, mas o que importa é que as análises estão batendo, né? Quase tudo aí tem batido. Quem tem seus bolões aí de empresa, né? De amigos, enfim, segue nós aí que vai dar bom. Pô, mas é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. E é isso, né? Chegamos aos 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês, mas vamos seguir crescendo aí. Quem sabe chegar a 11 mil aí até o mês que vem. Vamos crescendo aí com vocês. Valeu, Matheus. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite.